Fala, torcedor que me acompanha no YouTube, muito prazer, meu nome é Vinícius Medeiros e você está aqui no meu canal onde a gente fala de futebol pernambucano. Seja muito bem-vindo e bora sem mais delongas falar sobre o esporte e também sobre o Retrô que venceu a equipe do Confiança na pré-copa do Nordeste, na primeira fase da pré-copa do Nordeste e agora avançou para a segunda fase. A gente vai falar um pouquinho desse jogo e claro, falar sobre a contratação do esporte do Fabrício Domingues, né, volante uruguaio, volante que atua de várias posições, né? Eu fiz um vídeo dele aqui no canal, Torcedores do Esporte, eu vou falar mais detalhes aqui do que aconteceu. Então, é isso. Lembrando que se você não me conhece, se você não conhece meu trabalho, já vai se inscrevendo no canal e não esquece de deixar o like. A gente está aqui diariamente falando sobre os times nordestinos, falando sobre os times pernambucanos, então fica ligado, além de seguir também nas redes sociais que tá aí na descrição. Tudo bem? Então bora sem mais delongas falar sobre o esporte, por quê? Porque o esporte acertou a contratação do Fabrício Domingues. Fabrício Domingues eu falei aqui no canal que era o jogador, né, que jogava em várias posições, desde volante, desde meia, ponta, já havia jogado também na lateral direita, outra posição que ele joga bastante, e agora ele está encaminhando sua negociação para o esporte. Então a gente falou isso, que foi com o César Luiz Melo, né, que é um dos grandes jornalistas sul-americanos, eu dei a fonte aqui do César Luiz, e agora ele falou, né, que estava encaminhado, agora ele disse que está tudo certo entre o jogador e o esporte, né? Aí vem o NE 45 minutos, o Pedro Maranhão publicou lá também que tava tudo acertado, ele deve chegar no Recife na próxima semana. Então, mais uma fonte dando notícia. E também tem os bastidores do esporte, né, que falou, né, lá no Twitter, que foi uma indicação do Mariano Sosso, né, porém havia uma concorrência com o Nacional do Uruguai, clube em que o Fabrício Domingues foi formado, as categorias de base. Então aqui, eu dei 3 fontes aqui para vocês, né? 3 fontes até confiáveis que a gente pode trazer aqui, né? Que foi o César Luiz Melo, o Pedro Maranhão do NE 45 minutos e também, né, a página lá dos bastidores do esporte no Twitter. Então 3 páginas, 3 perfis, 3 jornalistas também confirmam essa negociação do esporte com o Fabrício Domingues. O que eu falei, né, no último vídeo é que eu acho que seja um reforço mais ali para compor o elenco, um reforço que pode ajudar o esporte. Né? Não vejo, né? A gente não conhece tanto ele para avaliar. Né? Eu acho que é um jogador que ninguém aqui praticamente conhece o futebol dele, porque ele também não era tão titular, né? Ele não jogava todos os jogos titular. Ele ficava alguns jogos no banco, além de ele ter uma rodagem, né, por outros times da Argentina. Ele não ficou apenas no Racing. Ele teve passagem por Defensa e Justiça e estava no Argentino Júnior. E agora o Sport encaminha esse empréstimo de um ano com a opção de compra. Se fala, né, alguns rumores, se fala no valor de 750 mil dólares, né, que chegaria a 3 milhões de reais aqui no Brasil, praticamente, né, isso com a opção de compra. O esporte não vai pagar isso não, apenas se quiser no fim do contrato, no fim do empréstimo de um ano. Mas essa é a informação, né, Fabrício Domingues é aguardado no Recife, pedido do técnico Mariano Sosso. Falei até no último vídeo também que eu estranharia se não fosse um pedido do Mariano Sosso, porque não tinha aparecido nenhum nome de gringo, não tinha aparecido nenhum jogador do nível que Mariano Souza jogava lá na equipe no futebol sul-americano, que ele tem passagem também por vários times de futebol sul-americano, mas agora veio aí o Fabrício Domingues, volante do Racing. Então, o torcedor do esporte, né? Como eu disse, eu não posso falar tanto do jogador porque eu não conheço tanto ele. Né? O que eu pude avaliar, né? Eu falei no último vídeo, né? Que era um jogador veloz, um jogador que tenta ali dominar esse meio, porém, um cara que não teve todos os jogos titular por onde passou, né? Era um cara que revezava entre o banco e titular. Acho que vem mais para compor o elenco, né? Acho que é um jogador que o Mariano Souza pode extrair, né? Eu vejo um pouco dessa característica no técnico, de extrair o máximo de seus jogadores e quem sabe não pode dar certo aqui no esporte. Então o torcedor do esporte comenta aí sobre essa informação do Fabrício Domingues. Então bora falar do Retrô, porque o Retrô ganhou, né, nos pênaltis, né, do Confiança, eliminou a equipe tradicional. Inclusive não foi só o Retrô, tá? O CSA também foi eliminado no caso, né? O CSA também foi eliminado, outra grande equipe. Teve outros jogos também da Copa do Nordeste, mas a gente vai falar aqui do Retrô, que ganhou do Confiança nos pênaltis, né? O Fernandinho do Retrô fez o primeiro gol, né? E ali depois o Confiança empatou o jogo terminou em 1-1. E logo depois teve a disputa de pênaltis. A disputa de pênaltis, o Retrô ganhou por 4-2, né? Com 2 defesas do goleiro Paulo Ricardo. E aí que a gente olha a diferença, né, Retrô? De ter um goleiro, a diferença de ter um goleiro que de acordo com o tamanho que o time pode pagar, porque o Retrô tem um elenco interessante, né? Eu acho que no Pernambucano, por exemplo, ele tem a segunda maior folha salarial, se eu não me engano, só apenas atrás do esporte, e não tinha um goleiro bom, né? Tinha o Jean, inclusive deu uma confusão agora com o presidente do Retrô, Laércio Guerra, com o Jean, que hoje está no Maranhão, mas
agora o Retrô mostrou que tem um goleiro e o quão importante é ter um goleiro, que é o Paulo Ricardo. Defendeu 2 pênaltis e garantiu a vitória do Retrô, passando para a segunda fase da pré-copa do Nordeste. Ou seja, o Retrô está com chances reais de classificação para a Copa do Nordeste. A gente vai seguir acompanhando isso tudo. Lembrando que o Santa Cruz, né, joga hoje. Está saindo esse vídeo no dia 7, no domingo, mas o Santa Cruz joga hoje contra o Altos do Piauí. A gente vai acompanhar nas redes sociais também. Mas é isso. A gente tentou trazer esse vídeo aqui para falar sobre o esporte e sobre o Retrô. Tá começando aí no campeonato da Copa do Nordeste. O campeonato pernambucano deve ser ali o principal rival do Esporte Náutico. Hoje eu vejo o Santa Cruz, nesse momento, eu vejo o Santa Cruz um pouquinho atrás de questão de elenco, porque a gente ainda não viu o Santa Cruz jogar totalmente. A gente vai ver hoje contra o Altos do Piauí, mas nesse momento a gente vê o Esporte Náutico um pouco mais à frente em questão de elenco, e o próprio Retrô também um pouco mais à frente em questão de elenco. Acho que esses três nesse momento estão liderando aí esse favoritismo para o campeonato pernambucano, mas futebol é dinâmico e tudo pode mudar. Então é isso, muito obrigado a todo mundo que assistiu. Não esquece de se inscrever, tem mais vídeo hoje, mais vídeo falando do futebol nordestino, então fica ligado e até a próxima. Tamo junto, é nóis.